não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Faz tempo que eu queria fornecer aqui a vocês uma espécie de modelo resumido de análise de um debate público. Como se recua desde os termos em que a questão está colocada no debate público, na mídia, na universidade, no parlamento, até a realidade substantiva da questão que está por baixo. Sempre é claro que se surge um debate público, algum problema existe, mas às vezes a distância entre o que as pessoas estão discutindo, tá certo? E o que está em jogo na realidade é muito grande, tá certo? E então é necessário escavar o discurso dos dois lados em discussão para descobrir de que eles estão falando, afinal. Quando eu digo de que eles estão falando, não quer dizer que eles tenham isto em mente, quer dizer, existe algum dado objetivo que eles de algum modo perceberam obscuramente, nebulosamente, e do qual estão falando sem saber. Penso às vezes estão falando de outra coisa. É evidente que em todos esses casos a tentação inicial é você tomar posição no debate, a favor ou contra, ou ao contrário, você se fazer de superior, que tem uma saída tipicamente brasileira, né? Você se colocar a meia distância entre os dois lados e achar que ali você está, como diz, que desde essa posição superior você domina o horizonte todo, né, e olha os debatedores como se fossem formiguinhas se agitando em vão, enquanto você os observa desde a sua esfera de divina superioridade. Isso é muito comum no Brasil, tá certo? Então evidentemente no Brasil só tem três possibilidades, né? Ou você está de um lado, ou você está do outro, ou você é o juiz soberano. Mas tudo isso é claro que são posições estereotipadas e que na maior parte dos casos, ou na sua quase totalidade, não tem nada a ver com a questão substantiva que está por baixo de tudo isso. E esses debates, vamos dizer, refletem sobretudo a vontade de vencer politicamente o outro, quer dizer, a vontade de impor certas medidas, impor certos critérios políticos ou morais, e de maneira alguma a vontade de compreender o de que se trata. Então, não é jamais uma abordagem intelectualmente sã ou respeitável. E, curiosamente, as contribuições que para esse debate são dadas por cientistas, filósofos, teólogos, etc., só pioram a coisa. Tá certo? Então, vamos tomar como ponto de partida, né, o debate sobre a adoção de crianças por casais gays. Então, como eu disse, só existem três possibilidades. Ou o sujeito é a favor, ou ele é contra, né, ou ele está numa altitude sublime demais para ele poder tomar posição. Então ele acredita que a verdade estará em algum ponto intermediário. Quer dizer, como se
fosse possível encontrar a verdade simplesmente uma régua, né? Aí você pega a posição intermediária, por exemplo, você tem aqui a verdade e o erro, então a verdadeira verdade está num ponto intermediário entre a verdade e o erro, né? O bem está num ponto intermediário entre o bem e o mal, e assim por diante. Então, esta figura do neutralismo superior é uma das figuras de linguagem mais comuns, né, em qualquer debate público no Brasil, tá certo? Então, o que aconteceria, tá certo, se, em vez de tomar posição, ou até tendo tomado, tá certo, nós procurássemos averiguar qual é realmente o problema e por que isso chegou a ser um problema, tá certo? Então, vamos partir da seguinte observação. Uma pessoa sozinha não pode criar uma criança? Evidentemente pode. Tá certo? Vamos partir desde as bases mais elementares. Tá certo? Se uma pessoa pode, por que duas não podem? Quaisquer outras duas? Ou três, ou quatro. Então, desde logo, o simples fato das pessoas serem homossexuais, ou bissexuais, ou assexuais, não tem por que interferir nessa questão. Pela simples razão de que as crianças, em geral, são alheias à vida sexual dos adultos. Esses, vamos dizer, são dados elementares da questão. Né? Se você está criando um bebê de 3 anos, como é que ele vai saber se você é homossexual, heterossexual, bissexual, qualquer coisa? Como você vai fazer para informar isto à criança? E mesmo supondo que informe, será que ela vai entender do que você está falando? Então, isso quer dizer que entre a vida das crianças e a vida sexual dos seus pais ou dos seus protetores, ou seja, como queira chamar, a distância é enorme. Então, por que se deveria levantar, por que isto chega a ser um problema? Como se pega, vamos dizer, uma questão, vamos dizer, tão clara, tá certo? E se transforma, então, num motivo de debate público, tá certo? É evidente que isto só acontece porque entra em jogo a questão da identidade homossexual. Ou seja, algumas pessoas querem adotar crianças, não simplesmente na posição de adultos que querem criar uma criança, mas querem adotá-la como e enquanto homossexuais. Tá certo? Portanto, será absolutamente necessário que, de uma maneira ou de outra, a criança venha a saber da condição de homossexual deles. Ou seja, a homossexualidade entra aí como um dado, não da relação entre os adultos, mas da relação deles com a criança. Não é isto? Então, a primeira pergunta é por que isto deveria acontecer? Né? Com que idade a criança deve ser informada das atividades sexuais dos seus pais? Não é isto? Eu, por exemplo, não me lembro de ter tido a menor curiosidade a respeito até que eu li o Dr. Freud, mais ou menos com 18 anos. Não é isso? E a primeira vez eu fui pensar o que papai e mamãe poderiam estar fazendo na cama. Até lá eu tinha uma vasta gama de assuntos mais interessantes sobre os quais pensar, e nada me pareceria mais tedioso e desinteressante do que a vida sexual de papai e mamãe. Tá certo? Isso quer dizer que eu só fui alertado para este tema, quer dizer, por um elemento que eu recebi, vamos dizer, da alta cultura muitos anos depois. Poderia ter acontecido de eu, por exemplo, entrar no quarto e ver eles fazendo uma coisa que eu não estou entendendo, poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Então, se acontecesse, eu levantaria, né, levantaria a questão, e mais dia menos dia eu seria informado disso e poderia ter ou não ter interesse neste caso. Não é isso? Então, vocês devem lembrar de um vídeo que havia no YouTube, de um garotinho que entra num banheiro público e encontra lá, né, 2 homens se dando um amasso no outro. Né? Daí ele pergunta para eles, vocês são casados? Né?
Eles falam que sim. Eles dizem, que engraçado, né? Todas os casais que eu vi eram um marido e uma mulher, e aí tem marido e marido, né? Eu vou lá tomar um sorvete, vocês não querem vir comigo? That's all. Ou seja, suscitou uma certa estranheza, mas não uma curiosidade profunda, tá certo? E eu creio que essa será a reação de muitas crianças. Então, por que isto tem que entrar, isso tem que se transformar num debate público? Para responder a isso, nós vamos ter que analisar um pouco a própria questão da homossexualidade, que eu quero tomar, então, vamos dizer, como uma espécie de modelo de uma análise desse tipo, para que depois vocês apliquem em outras e outras questões. Eu não sei se eu vou conseguir colocar a coisa com toda a ordem que seria necessária, mas de alguma maneira eu vou tentar. Vamos dizer, algum debate sobre a moralidade ou imoralidade, a conveniência ou inconveniência do homossexualismo já aparece em Platão, tá certo? Onde Sócrates toma uma posição francamente contrária à prática, mas contrária sim em tese. Ele não está propondo que se faça nada com isso, ele nem está especulando a possibilidade de exterminar essa conduta de alguma maneira. Ele simplesmente diz, olha, isso não é uma coisa boa, porque você pega um rapaz novinho, você tira da família, tá certo? Você vai criar conflito e isso você vai fazer mal para o rapaz que você tomou como seu parceiro. E esse é o argumento de Sócrates, né? Em suma, quer dizer, você está prejudicando uma pessoa mais nova e desfazendo uma família. Esse é todo o argumento. Opa. Nós demos um problema técnico aqui, vamos ter que reiniciar. Então, retomando, eu não sei desde onde vocês perderam, mas eu estava explicando que eu queria tomar um exemplo de exame de um debate público conduzido de modo a retornar desde os termos estereotipados em que o debate está colocado até a substância do problema, tá certo? Substância que, na quase totalidade dos casos, sempre escapa aos debatedores. E escapa pela simples razão. Não se trata de um debate científico, de uma investigação sobre o que quer que seja, tá certo? Mas de uma intervenção política. Então, os discursos respectivos entram claramente na categoria do que nós chamamos de discurso do agente. Tá certo? Então, entre o nosso discurso e o deles, há esta diferença fundamental. O que eles estão querendo é produzir uma certa mudança na sociedade. A mudança pode ser ou, vamos dizer, positiva ou negativa, ou seja, ou introduzir uma novidade, ou bloquear a introdução dessa novidade. Tá certo? Esse é o objetivo deles. Agora, o nosso é entender realmente de que se trata e como o problema que pode estar no fundo de tudo isso pode se converter nas posições respectivas defendidas pelos 2 ou 3 ou 4 partidos em jogo. Tá certo? Então, esse debate ele se tornou mais intenso nos últimos tempos por causa da questão das adoções. Não é isso? Então surgiram, aqui nos Estados Unidos, surgiram vários trabalhos, muitos artigos a esse respeito, se os casais homossexuais devem ou não ser autorizados a adotar crianças. E, vamos dizer, o debate é colocado nesses termos e, de imediato, as pessoas tomam posição como se esse fosse realmente o problema e como se fosse um problema substantivo, tá certo? Mas a prova de que não é um problema substantivo em si mesmo, de que ele só se torna um problema em matéria de debate em certas condições culturais muito específicas e não
pela própria natureza das coisas, esse ponto pode ser esclarecido pela resposta à pergunta: uma pessoa pode criar uma criança? Pode. Então por que duas não podem? Esta é a primeira pergunta. Segunda pergunta: o que a vida sexual dos adultos tem a ver com a criança que eles estão criando? Então, por que a criança terá de ser informada do tipo de vida sexual que os adultos estão levando? E terceiro, em que idade ela deve ser informada? Quarto, em que medida isto terá um interesse efetivo para ela e uma influência efetiva na sua vida? Então nós vemos que o problema só surge, porque o problema não deriva da natureza das coisas, não deriva da realidade das atividades sexuais dos pais, tá certo? Mas deriva da identidade sexual que eles querem exibir perante a sociedade e perante a própria criança. E isso, evidentemente, é um dado cultural muito recente. Ou seja, eles querem adotar crianças não enquanto simples seres humanos adultos que querem criar uma criança, mas enquanto homossexuais. E, nesse sentido, se torna importante que a criança saiba qual é a, aspas, identidade sexual deles. E se a criança não ficar sabendo de nada, então, pergunto no que a coisa vai interferir, né, na vida deles. Por exemplo, quando eu era criança, eu tinha um montão de tias. Tinha alguma delas que era lésbica, eu não tenho a menor ideia. E eu fui ficar sabendo que era lésbica muitos anos depois. Então, isso não pôde interferir em nada na relação delas comigo, tá certo? E mesmo a vida heterossexual dos casais adultos, eu só fui me interessar por ela muitos anos depois, quando eu mesmo vivi em condições de ter alguma vida sexual. Tá certo? Então, isso quer dizer que o interesse por... Veja, quando desperta o apelo da sexualidade numa criança ou num adolescente, ela está interessada sobretudo na vida sexual dela e não de papai e mamãe. Aliás, até ao contrário. Tá certo? A vida sexual de papai e mamãe pode parecer um negócio infinitamente tedioso, tá certo? E uma coisa que vai até arrefecer o entusiasmo deles, né? Então, você imagina o sujeito pensar numa coisa dessa na hora que ele está com a namorada, né? Ou até namorado, que seja homossexual, né? Então, a vida sexual dos pais é uma coisa que está distante da vida sexual dele próprio. E, aliás, até chega em certo ponto a ser uma coisa antagônica. Tá certo? Então, este problema da adoção por homossexuais só surge na medida em que o que entra em jogo é a identidade homossexual do casal, tal como será apresentada à sociedade e à criança. Portanto, não é um problema que surge naturalmente, é um problema que surge numa condição cultural muito específica. Tá certo? E, naturalmente, isso levanta, vamos dizer, a questão da homossexualidade em si mesma. Tá certo? E quando isso entra em debate, você vê que o primeiro argumento contrário que se levanta é em nome da moral religiosa. Tá certo? Então, as práticas homossexuais são francamente condenadas na Bíblia em vários trechos, e ao repetir esses ensinamentos, os padres ou pastores estão simplesmente continuando a ensinar sua religião, o que é da sua obrigação, e eu não vejo o que se possa alegar contra eles neste aspecto, a não ser que se admita a hipótese de uma intervenção do Estado para limitar a liberdade de ensino religioso, tá certo? O que vai contra a Constituição, vai contra as leis, e vai contra toda, vamos dizer, a tradição jurídica do Ocidente. Então, até esse ponto, não há muito o que alegar contra o ensino religioso. Tá certo? Porém, do fato de que se defina uma conduta como pecado, o que deve decorrer para a sociedade civil? A prática desse pecado deve ser proibida e punida. No caso de ser proibida e punida, ela terá de ser, vamos dizer, pela autoridade civil, né? E não pela igreja.
né? A igreja não tem, e aliás nunca teve, meios de punir, né, diretamente os pecadores, e sempre teve de recorrer para isso à autoridade civil. Tá certo? Então, isso quer dizer que, de algum modo, aquela conduta que é dita pecaminosa, ela terá de ser também considerada delituosa de alguma maneira. Tá certo? Ou seja, a condenação da conduta como pecaminosa a essa condenação deve corresponder uma condenação legal ou pelo menos moral da parte da sociedade. Ou seja, é preciso criar duas coisas: uma rejeição da sociedade, que a sociedade inteira tem que reprovar aquela conduta, e esta reprovação tem de se expressar, tem de se cristalizar numa proibição expressa, numa lei, tá certo? E esta lei terá que ser aplicada mediante todos os meios punitivos e repressivos de que o Estado dispõe. Você já viu que a coisa aí é bastante complicada, porque da condenação moral, tá certo, até a condenação judicial, o caminho é bastante longo. É só vocês perguntarem o seguinte: as leis proíbem tudo aquilo que a sociedade não gosta? Claro que não. Não é isso? Então, isso quer dizer que entre o código moral vigente na sociedade, que é quase todo feito de regras implícitas, regras tácitas e não faladas, tá certo? E um código legal, a distância é muito grande, e a transformação de uma coisa em outra não é natural e nem espontânea. Não é isso? Então, nos últimos anos nós vimos uma série de condutas que antes podiam ser socialmente reprovadas, passaram a ser legalmente reprovadas. A proibição do fumo em tudo quanto é lugar é o exemplo. Você sempre houve gente que não gostava que fumasse perto dela, sempre existiu, tá certo? Mas para que isso se convertesse numa proibição legal, foi necessário, vamos dizer, uma luta política, foi necessário criar organizações, né, buscar meios de financiamento para essas organizações, criar toda uma militância, tá certo? Tanto na sociedade em geral, quanto entre os cientistas, médicos, etc., etc., para depois isso adquirir um poder de pressão sobre os órgãos legislativos e aí se converter, vamos dizer, em lei. Esse processo levou 40 anos. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.